Meu nome é Marcos Antônio Pedlowski, sou geógrafo com graduação em mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um doutorado em planejamento regional pela Virginia Tech nos Estados Unidos. Sou professor da UENF desde 1998, onde atuo nos cursos de pós-graduação de Políticas Sociais, Ecologia e Recursos Naturais e atuo ainda no programa de graduação em Ciências Sociais. Eu diria que na questão da Covid-19, se nós acompanharmos a evolução do que ocorreu a partir da China, o Brasil teve até um bom tempo para se preparar e preparar suas estruturas de saúde para um enfrentamento mais organizado. Entretanto, o que nós vimos até agora é o caos estabelecido a partir de uma relação conflituosa entre o governo federal, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, e as demais esferas de governo, os estados e municípios, e que nas últimas semanas resultou na demissão do segundo ministro da Saúde, o Sr. Nelson Taik, e contribuiu para uma disputa que saiu do plano científico e sanitário do tratamento da pandemia da Covid-19 para um enfrentamento ideológico, onde aquilo que se sabe em ciência tem sido desprezado em nome de um entendimento político do que se trata o problema que nós temos nas mãos neste momento, que é a rápida disseminação de um vírus extremamente letal, principalmente naquelas regiões mais pobres do país. Esse é um primeiro elemento que eu considero crítico para analisar o que nós temos em andamento no Brasil. A segunda questão é que, a partir especialmente da aprovação da chamada PEC do teto de gastos, ainda no governo de Michel Temer, o que o Brasil presenciou foi um esvaziamento, um desfinanciamento agudo do serviço de saúde, aprofundando um processo que já vinha de décadas. Então, o que nós temos agora é que a rede hospitalar pública está precariamente preparada para enfrentar essa pandemia, seja do ponto de vista do pessoal, seja do ponto de vista da infraestrutura hospitalar e até de insumos básicos, por exemplo, os EPIs, que as equipes deviam ter de forma amplamente disponível e que não está ocorrendo. E eu acredito que isso é um componente importante, porque sem os devidos recursos financeiros não há como combater essa pandemia propriamente dita. Por exemplo, isso tem implicado em que o Brasil é um dos países em que há o menor número de testes para a detecção da infecção da Covid-19. Até a Venezuela, que se diz muito está em profunda crise financeira e política, testa muito mais do que o Brasil neste momento em termos de coronavírus. A terceira questão é que, lamentavelmente, nós temos uma desarticulação dentro dos estados e municípios e baixíssimo uso das informações científicas que existem. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós temos diversas universidades que estão cooperando entre si para o avanço do conhecimento da disseminação do coronavírus, esse conhecimento é pouquíssimo usado por cidades e pelo Estado. O que implica é que nós estamos num voo cego, ou seja, não se tem ideia da real direção da disseminação do coronavírus e aí muitas cidades, especialmente as menores, ficam completamente desabrigadas e desprotegidas pela falta de uma informação mais científica, que existe, mas não é distribuída. Então, aí a culpa, eu diria, que é principalmente do governo do Estado. E esse é um problema que está ocorrendo em outros estados brasileiros. O Estado de São Paulo está vivenciando o mesmo problema. E um quarto
problema, uma quarta dimensão desse caos que está estabelecido é que no meio desse problema todo nós estamos vendo graves denúncias de corrupção. Então, envolvendo inclusive pessoas aqui no próprio governo do Estado do Rio de Janeiro e em diversas cidades. E isso não é só o Rio de Janeiro, já foi detectado no Amazonas, em Santa Catarina, e aí as cifras são milionárias, principalmente com a compra de respiradores e a compra de máscaras e montagem de hospitais de campanha, que é um outro grande achado desse processo todo, que são estruturas caríssimas, que são montadas temporariamente e que não deixam nenhuma memória organizativa para os estados e municípios que os criam. E aí se aprende pouco. E eu queria chamar a atenção que no meio desse problema todo, nós temos o fato que essa é apenas uma pandemia das muitas que deverão ainda ocorrer num futuro não muito distante, em função das mudanças no uso da terra, da cobertura vegetal e principalmente da relação que isso tem com as chamadas mudanças climáticas. Ou seja, se o coronavírus já está causando essa pandemia tão grave, seria bom que nós aproveitássemos para uma aprendizagem de longo prazo, porque no horizonte daqueles estudiosos da questão do coronavírus, há quase uma total certeza que outros espécimens de coronavírus vão surgir e vão causar pandemias semelhantes. E isso me preocupa porque nós precisaríamos então estar com um pensamento de aprendizagem de longo prazo, de mudanças nas estruturas de governo, na forma de tratar o problema da saúde, do financiamento da saúde e da própria organização interna das cidades. Então, ao não fazermos isso, a próxima pandemia há um grande risco que a gente vá partir novamente da estaca zero. E aí nós já estamos vendo o que isso traz em termos de perdas de vidas humanas. Então, nós teríamos que estar usando de forma mais inteligente não apenas o conhecimento científico já existente, mas também de uma forma em que não se abra espaço para a corrupção de um lado, mas também que se haja o devido financiamento de outro.